trouxe um problema que envolve a aplicação de integral. Então, vamos lá. A função de consumo para um certo país é C de x, onde x é a poupança nacional. Nesse caso, a tendência marginal para o consumo é a derivada dessa função, consumo de x. Suponha que x e c são medidos em bilhões de dólares e que a função derivada de c é 0,8 mais 0,3 raiz de x. Se o consumo é de 10 bilhões de dólares para x igual a zero, ou seja, consumo de zero igual a 10 bilhões de dólares, qual é a função consumo total? E o valor do consumo quando a poupança atingir 6 bilhões de dólares? Justifique a resposta com cálculos e aqui as alternativas, para marcar. Bom, primeiro de tudo, sempre que a gente tem, a tendência marginal e tem a função derivada, nós precisamos realizar a integração para achar custo total, tá? Então, a função que a gente procura vai estar descrita numa das respostas. Depois de integrar, precisamos encontrar a constante. Então, calcular essa constante. Após calcular a constante, identificar, então, se o x for 6, que é a poupança, quanto que vai ser esse consumo do país, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, função consumo sendo integrada. Então, consumo total em função de x igual integral da função 0,8 mais 0,3 raiz de x dx igual. Integral de soma é a integral da primeira função mais a integral da segunda função, tá? Então, cuidado com isso. A integral de 0,8 é 0,8x, primeira função sendo integrada. Agora, a integral de 0,3 raiz de x, o 0,3 ele é um coeficiente, então ele só mantém, vezes a integral é do x. Raiz de x é x na 1/2, lembra disso? 1 daqui e 2 o índice da raiz, tá bom? Isso é bem importante a gente tá frisando e lembrando sempre. Vou deixar aqui marcadinho para quem tem dúvida. Na integral, a gente pega essa potência e soma 1, tá bom? Então, 1/2 mais 1, dividido tudo isso por 1/2 mais 1, mais a constante de integração, certo? Continuando, 0,8x já tá pronto, mais 0,3x. 1/2 mais 1, 3/2. E aqui embaixo também, 3/2 mais c. Na matemática, a gente sabe que não fica assim, 0,3 dividido por 3/2. Então, ou divide direto na calculadora, 0,3 por 3 dividido por 2, ou 1,5, ou sobe o 2 e depois faz a divisão por 3, tá? Eu vou fazer isso para não usar a calculadora nesse momento. Então, fica 0,8x mais 0,3 vezes 2, x na 3/2, dividido por 3, ó. Então, o 2 subiu e o 3 ficou. 3/2, 2/3, sempre inverso, tá? Porque a regrinha, de divisão, de fração, mantém o de cima e multiplica pelo inverso do de baixo. Então, 0,8x mais. Aqui daria 0,6, dividindo por 3, 0,2. Ou, simplificar o 0,3 com 3 daria 0,1, multiplicando por 2, 0,2. Raiz de x ao cubo. Continua a raiz quadrada, Então, ela continua com o índice 2, só que daí a potência do x ficou 3, tá? Mais a constante, que dá uma pausinha. Então, o que a gente precisa agora nesse momento? Calcular quem é essa constante. O exercício disse aqui uma informação bem importante para nós, ó. Quando o x for igual a 0, o consumo, C de 0, é igual a 10 bilhões. Então, no lugar do C consumo, desse aqui, ó, vai 10 e no lugar do x vai 0, tá bom? Então, vamos lá agora, vamos montar isso aqui.
O lugar, então, aqui, vamos deixar bem prontinho, ó. Consumo de 0, né, igual a 10. Então, troca 0, 0. Bom? Vamos lá. Então, fica 10 igual 0,8 vezes 0 mais 0,2 vezes raiz de 0 ao cubo mais constante. Aqui zerou, o C vai ficar igual a 10. Então, isso a gente já tem. Com isso, a nossa função, custo total em função do x, vai ficar 0,8x mais 0,2 raiz de x ao cubo mais 10, né? Então, essa função, só a função, a gente tem ela na letra A, na letra B não, na letra C também tem essa função, na letra D não, já muda a constante. Então, agora o que a gente tem que calcular são esses dois valores aqui, tá? Então, o exercício tá perguntando lá, ó. Poupança atingir 6 bilhões de dólares, qual vai ser, né, esse custo total? Então, vamos trocar aqui no lugar do x, 6. E a gente consegue calcular. Vezes 6 mais 0,2 raiz de 6 ao cubo mais 10. Gente, esse valor aqui dá inteirinho para calcular na calculadora, tá? Então, vamos a ela, ó. Não tem necessidade de ficar passando trabalho, né? Bom, vamos lá. Eu vou calcular essa parte aqui primeiro. 6, né, ao cubo, igual, raiz de 216, igual, tá? Apareceu o decimal ali, continua. Vezes 0,2, certo? Mais, vamos fazer esse aqui agora. Parênteses, 0,8 vezes 6, fecha parênteses, igual, tá? 7,79. Mais os 10 que a gente tem aqui, ó. 73, desculpa. Mais 10. Então, ficou 17,73,9. Então, 7, 4, né? Que 9 é maior que 5, arredondando, 17,74. Então, aqui, ó, função custo, 17,74 bilhões de dólares. Então, aqui a resposta certa é a letra A, tá bom? Então, isso aqui é muito, muito interessante, tá? Esses problemas do dia a dia. É isso.